Um dos fatos mais curiosos dos últimos meses é essa acusação de racismo contra Abraham Weintraub a respeito das suas brincadeiras de mau gosto, especialmente em um tweet contra a China. O Bolsonaro, do alto da sua completa estupidez, naquela reunião ministerial fatídica, demonstrou que não conseguia compreender essa acusação de racismo, até mesmo fazendo críticas ao Weintraub, mas isentando de uma acusação que ele não compreendia. Ocorre que essa acusação deveria ser, aliás, é incompreensível também da maior parte da esquerda, porque há muito tempo a maioria esmagadora da esquerda progressista só entende racismo como uma coisa que os brancos fazem contra negros. E isso você pode pesquisar agora mesmo aí no Google ou no YouTube, buscando o tema do racismo, e tudo que você vai ver é a questão da opressão dos brancos contra os negros. E com muita benevolência pode se estender também aos índios. Então, nesse sentido, que raios de crime de racismo o Weintraub poderia cometer contra a China? Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 16 de junho de 2020 e este é o primeiro, ou pretende ser, de uma série de vídeos sobre o tema racismo e etnocentrismo, no qual eu prefiro fragmentá-los em partes, com vídeos curtos, em maior número, de modo a cobrir uma ampla gama de assuntos, porque isso trata-se de um tema extremamente complexo e que vai descer a vários níveis. Eu pretendo demonstrar, inclusive, a problemática relativa ao termo etnia e raça, sendo que na antropologia, etnia substituiu o termo raça por motivos bastante justificáveis e, curiosamente, apesar da estreita ligação entre a antropologia e a sociologia e o progressismo esquerdista, apesar disso, esse progressismo não absorveu essa distinção. Além de outros fatores, como a problemática tremenda a respeito do conceito de negro em relação ao conceito de preto, copiando uma dicotomia norte-americana entre nigger e black, sem contar a problemática do termo dark, que não encontrando equivalente direto em inglês, em português, acaba se confundindo com o conceito de raça. Mas vejamos por que essa acusação contra o Weintraub é bastante estranha. Ou pelo menos deveria soar bastante estranha para quem está acostumado a ver racismo unicamente como uma opressão de brancos contra negros. Ora, porque essa percepção sobre racismo, ela se dá sempre num contexto de uma extrema diferença de condições de poder entre uma raça e outra. É por isso que normalmente rejeita-se o estranhíssimo conceito de racismo reverso. Ou seja, rejeita-se que seja possível que negros cometam crimes de racismo contra os brancos, porque eles não estariam em posição de poder. E isso demonstra claramente que o que se entende por racismo nesse sentido é apenas de brancos contra negros. Caso contrário, não seria necessário colocar o reverso, que realmente não faz nenhum sentido. Qualquer coisa que negros fizessem contra brancos nessa questão em termos raciais seria pura e simplesmente racismo e não reverso. Mas, via de regra, esses progressistas não sequer admitem essa possibilidade. Por quê? Com um argumento plausível. O argumento de que as condições de poder, as condições de posicionamento social, as condições econômicas favorecem majoritariamente os brancos, então os deixam numa condição de superioridade, nos quais eles não seriam assim vulneráveis a esse tipo de prática racista nesse outro sentido. Pessoalmente, tem alguns elementos aí que são acertados, mas tem outros problemas muito sérios, porque o racismo não se resume a essa estrutura hierárquica social apenas. Mas isso nós vamos abordar mais adiante. Mas por enquanto, basta observar que se é assim, então verdadeiramente a acusação de racismo que o Weintraub teria cometido contra a China não faz o menor sentido. Porque o Brasil não tem nenhuma posição de poder em relação à China. Antes teria, mas é o contrário. O Brasil nunca oprimiu a China. A Inglaterra oprimiu, mas o Brasil não. Aliás, hoje se fala-se muito até no contrário. Inclusive o pessoal da própria esquerda tem denunciado uma possível ingerência da China sobre o Brasil. Então, em que sentido o Weintraub poderia ter cometido esse ato de racismo? Lembrando que pode não ser um ato direto em termos de uma ação concreta,
mas é um discurso, e o discurso vem sendo sistematicamente criminalizado por uma série de fatores. Traub, então, teria manifestado um preconceito depreciativo a respeito não do governo chinês, como ele gostou de se corrigir posteriormente, não, porque ele falou em China. E ele, ao utilizar aquele estereótipo do Cebolinha, da troca do R pelo L, ele fez uma alusão ao povo em si, e não apenas a uma classe política específica. E não só isso, além dessa ridicularização, ele ainda acusa a China de uma postura maléfica no sentido de manipular uma pandemia a seu favor, uma acusação relativamente grave. Pessoalmente, sim, eu concordo totalmente que Weintraub cometeu um crime de racismo, mas porque eu não caio nessa simplificação e mesmo nessa falsificação de achar que o racismo só é plausível, só é compreensível nesse ponto de vista de uma hierarquia entre raças, que remete em parte a uma espécie de hierarquia entre classes. Ou seja, do ponto de vista generalizado do progressismo de esquerda, da neo-esquerda, de todas essas pautas raciais, a acusação de racismo contra Weintraub não deveria fazer sentido algum. Mas do ponto de vista de uma noção mais profunda de racismo, ela faz perfeito sentido. Mas esse mesmo ponto de vista vai contrastar drasticamente com todos esses vieses à esquerda, a respeito de que racismo se limitaria a tal ou qual coisa e inclusive de que não seria possível um racismo de negros contra brancos. Sim, esse racismo tem que ser possível para que essa percepção da atitude de Weintraub como racismo seja compreensível, e ela de fato é, porque racismo é uma coisa muito mais profunda do que isso. Ele não pode ser entendido apenas num sentido hierárquico social. A princípio, na sua essência, ele é claramente, e aliás isso deveria ser óbvio, toda e qualquer postura nociva, tanto de causar um malefício concreto, quanto de ter uma disposição psicológica negativa a respeito de uma outra etnia, que podemos usar sim o termo raça, mas também pode abranger o conceito de uma nação, ou de uma nacionalidade, ou até mesmo de uma regionalidade. Lembra que se fala com racismo contra nordestinos? E isso não necessariamente tem que estar associado diretamente à questão política e econômica, pode ser uma questão simplesmente pessoal. Diga-me, o que mais seria quando, por exemplo, uma família se recusa a que um de seus membros se relacione com uma pessoa de outra raça? Como, por exemplo, uma família branca não aceita de forma alguma que um dos seus membros enamore com uma pessoa negra, apenas por ser negro. Veja só, não é uma questão de ser de tal profissão, uma questão de ser de tal lugar, de que tenha um problema de índole com a pessoa, nada disso. É apenas pela cor da pele, pela aparência. Isso não seria racismo? Então, em que sentido, no contrário, também não seria racismo se, por exemplo, a família negra se recusasse a permitir esse tipo de união entre um de seus membros e um branco, como frequentemente acontece nos Estados Unidos, onde a separação, a segregação racial é muito maior. Isso também seria racismo. Claro, é de uma outra ordem. Talvez seja de menor gravidade. São coisas que podem ser discutidas. Eu não discordo da totalidade das pautas colocadas pelo movimento negro do Brasil, embora eu discorde de grande parte. Mas ele tem que ser questionado, tem que ser problematizado, porque da maneira como as coisas vão se encaminhando e como nós estamos observando atualmente, ele acaba causando mais malefícios do que benefícios, se enrolando numa luta perpétua contra um inimigo escorregadio e que no final das contas acaba não levando a nenhum progresso verdadeiramente concreto, como eles próprios efetivamente admitem. Eu vou ficando por aqui. Esse é apenas o recado inicial a respeito desse tema, que eu devo aprofundar em próximos vídeos. Pretendo ter uma dinâmica a partir de agora de vídeos mais curtos e maior quantidade, que movimentam mais o canal. E nos próximos vídeos nós vamos abordar mais essa questão do racismo e o etnocentrismo na sua conceituação e como isso pode ser entendido, especialmente no sentido de hierarquia de raças, especialmente no sentido de uma raça ser superior à outra. E aí nós vamos observar claramente que muitas dessas posturas que hoje assumem a bandeira do antirracismo acabam sendo extremamente racistas no sentido originário do conceito.
Eu sou o Marcos Flores XR. Hoje é o dia 16 de junho de 2020. Obrigado por sua atenção.